Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Você está no canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Hoje eu quero falar com vocês sobre voto. O voto é o direito que você tem, que eu tenho, de exercer a possibilidade de escolher alguém ou algo para suprir uma determinada função, atividade, cargo, enfim. Para isso, você tem a liberdade de escolha. Essa liberdade de escolha, ela foi criada através de um processo já antigo chamado democracia. O que é a democracia? A democracia se origina do grego e eu quero falar para vocês um pouco do significado dela no dicionário para poder falar com vocês aqui, já que o foco do nosso canal é falar sobre desenvolvimento humano. Então, o voto, especificamente, ele tem a ver, sim, visto que você utiliza na empresa, no seu dia a dia, até para o país, cidade ou estado que você reside. No dicionário, precisamente, a palavra democracia está da seguinte forma: democracia é um regime político onde todos os cidadãos participam igualmente na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, condições sociais, econômicas e culturais. Se entendermos para o aspecto do desenvolvimento humano que democracia especifica que todos têm o direito de poder escolher e criar leis, ajudar a criação dessas leis, ajudar no desenvolvimento, participam igualmente das propostas, temos que compreender então que pensamos em uma sociedade homogênea, ou seja, todos pensam da mesma maneira. Considerando que a nossa sociedade não é homogênea, ela é heterogênea, ou seja, as pessoas pensam de maneiras diferentes e algumas pensam de maneira homogênea com situações heterogêneas dentro de cada caso. Considerando também esse aspecto, podemos entender que, para que exista a sincronia, ou seja, para que a escolha ocorra de uma maneira sensata, deve haver o quê? O entendimento, o relacionamento humano, ou seja, o desenvolvimento da inteligência emocional e cognitiva de todos, para que perceba em cada situação, independente do que você estiver escolhendo, seja, como eu disse, uma pessoa ou algo para determinada situação numa empresa, na sua vida pessoal, ou até mesmo uma eleição de um país, por exemplo, todos devem ter sinergia. O que é ter sinergia? É estar conectados de alguma forma para obter algo relevante. Se não há sinergia, se não há empatia, haverá distorções, erros, conflitos e principalmente as pessoas andando cada um em uma direção. Imagine então que o seu voto dentro de qualquer ambiente, tá? Não quero, né, porque não é o foco do canal, politizar isso, mas vamos falar em questões de vida. E aí você faz a sua reflexão política se desejar assim. Quando você faz o seu voto e o voto é um barco e cada um começa a puxar para uma direção, esse barco não sai do lugar, as pessoas vão conflitar entre si, você vai destruir o barco e se houver alguém comandando esse barco, com interesses maiores, menores, vai conduzir do jeito que quiser enquanto você briga. Se é algo que pode caminhar sozinho, vai caminhar sem você. E independente da sua decisão, ou o seu voto, ou a sua opinião, continuará tudo bagunçado, porque a sua visão, o seu modo de pensar não foi definido. Mas como assim? Eu tenho minha maneira de pensar sobre quem eu vou eleger, por exemplo, para ser o responsável pela segurança do trabalho na minha empresa. Você tem a sua visão, outros vão ter opiniões e visões diferentes, por isso que o voto vai determinar com que a maioria escolha quem vai ficar lá. Então eu escolhi, por exemplo, uma pessoa para ser responsável pela segurança do trabalho na empresa. Metade da empresa discorda que aquela pessoa deveria estar lá. A metade concorda.
Agora imagine dentro do ambiente profissional se todos começam a sabotar, a atrapalhar a pessoa que conseguiu chegar ao lugar, porque essa pessoa é diferente daquilo que você acredita. Vocês entendem que a empresa vai funcionar? A empresa vai andar? Ou ela vai ter rupturas, ela vai ter problemas, ela vai ter dificuldades? Ah, mas aquela pessoa que está lá no lugar, ela não está cuidando da segurança, por exemplo, o meu equipamento de segurança não chegou. Então, deve-se procurar uma forma de reclamar aquelas pessoas ou procurar as pessoas que ajudaram na eleição para que juntos vocês busquem o objetivo maior e cobrem da pessoa responsável que siga o caminho. Agora, se cada um puxar para um lado, você não vai ter o equipamento de segurança, o responsável pela segurança do trabalho vai continuar fazendo o que acha que tem que fazer e você vai não obter aquilo que queria e vai aguardar uma próxima mudança para que escolha outra pessoa, só que o processo de comunicação continua inadequado. Eu estou dando um exemplo hipotético aqui para que você possa fazer os comparativos que desejar durante a sua vida. As escolhas que você tiver que fazer através de um voto, por exemplo. Eu escolho votar abertamente em quem tem empatia, em quem procura ter resiliência diante de uma adversidade, em quem, mesmo se contrariado, busca um objetivo comum para que todos ganhem, inclusive você, e não para que você retire aquilo que você discorda, para colocar aquilo que você concorda e as outras pessoas continuem insatisfeitas. À medida que você não consegue dialogar ou buscar o caminho de cobrar, por exemplo, a pessoa, as pessoas, aquilo que você incluiu através da sua eleição dentro de um processo e começa a cobrar quem está em volta, aquilo que não está correto pode sobressair, pode prevalecer. E aí usar o quê? Métodos, caminhos incorretos para poder atingir os objetivos, para se autovalorizar inadequadamente. Escolha votar, o voto é muito importante. Escolha votar de maneira sensata. Converse com as pessoas que concordam e com que discordam de você. Encontre um caminho em comum. Procure pessoas humanas, pessoas que têm bom relacionamento, pessoas que se preocupam com você, que podem, mesmo diante de adversidades, lutar por você ou com você. E não pessoas que geram conflitos, que geram atritos. Procure grupos dentro do seu ambiente profissional ou naquilo que você estiver votando, que escolha o desenvolvimento humano. Grupos que não desagreguem porque discordam de um lado. Grupos que criem problemas justamente para poder provar que tem razão. A melhor forma é o diálogo, a melhor forma é o entendimento. A história da humanidade já provou muitas e muitas vezes que a falta de diálogo, a falta de compreensão não leva a nada, só a conflitos e guerras. Mas a humanidade persiste constantemente em brigar, conflitar, e principalmente quando ela tem o poder nas mãos de escolher, ela briga entre si por opiniões diferentes. Mas está errado ter uma opinião diferente? Está incorreto pensar que uma determinada forma funciona melhor que a outra? Não, não há nenhum erro. Só que tem que haver o quê? O debate. À medida que você escolhe que ouro é bom para a população, que ouro é bom para o seu funcionário, que ouro é bom para o seu marido, esposa, namorado, namorada, enfim, sem consultar e sem consultar as pessoas que podem estar diretamente relacionadas a isso, você não está elegendo, você não está votando, você está impondo. E não adianta você cobrar. Leia, pense, analise o que eu disse sobre a palavra democracia dentro do dicionário. A participação coletiva e não de um grupo ou de pontos individuais. Isso é votar. E a democracia serve para a eleição do seu país, da sua cidade, do seu estado, na sua empresa, no seu relacionamento. O voto necessariamente não é o voto especificamente, eu estou saindo para votar. O voto é quando você faz uma escolha, uma decisão. E à medida que você decide, você está direcionando o seu caminho para algo. Então, quando você for tomar essa decisão, decida sim,
por aquilo que você acredita, mas principalmente pelo bem-estar de todos. Mas ainda assim, eu vou estar votando em algo que eu acredito. Eu não sei o pensamento de outras pessoas. E se eu estiver elegendo algo, por exemplo, que vai ser bom para mim e vai ser ruim para outras pessoas? Então você tem que fazer um consenso. Você precisa que todos esses grupos entrem no entendimento, porque todos querem um único objetivo. Pega o exemplo da empresa. O que todos querem? Que há segurança do trabalho na empresa, que os equipamentos estejam em ordem, que ninguém corra riscos. Então por que conflitar? Todos têm o mesmo objetivo. Talvez um queira, eu quero o equipamento dessa cor, o outro, eu quero equipamento de outra cor. Isso você debate depois. Primeiro, você entra no consenso, você identifica o melhor caminho, você escolhe a melhor forma disso acontecer e as pessoas responsáveis por fazerem isso. E essas pessoas vão ter que estar em sinergia com a sua linha de raciocínio. Então, em vez de conflitar, procure o entendimento. Em vez de atacar, procure a compreensão. E isso vale para todos. Enquanto o conflito ocorrer, constantemente haverá falta de compreensão e o voto, que é a sua ferramenta de poder escolher, de poder classificar, será inútil, porque independente do que você fizer, gostando ou não gostando, as pessoas aplaudindo ou não aplaudindo, você simplesmente estará cumprindo aí uma rotina e não escolhendo algo de uma maneira sensata e adequada. Humanizar, transformar o comportamento. O foco do meu canal é desenvolvimento humano e organizacional. E é por isso que eu falo disso, porque existe nesse consenso, e você que está me assistindo sabe, a grande falha na comunicação. A comunicação tem ruídos entre os emissores e os receptores. As pessoas preferem agredir, preferem brigar, preferem conflitar, do que criar um entendimento entre si para poder chegar a um consenso e fazer algo bom para todos, comum para todos, adequado para todos, sensato para todos. E que exista entre essa união um direcionamento. As etapas, como eu disse anteriormente, detalhes, eu gostaria dessa forma, vamos fazer dessa cor, dá para comprar um que tem uma parte, um EPI que tem uma luva, de novo dando um exemplo hipotético, mas tem uma luva e o outro não tem luva, claro, isso é um detalhe que você discute depois. Enquanto você debate isso, essa pequena influência no resultado, as outras pessoas que não estão interessadas que isso aconteça atrapalham todo o processo. Pense nisso, reflita. Reflita muito. Quando você for escolher algo para a sua vida, seja no voto, seja no seu cotidiano, pense humanamente. Pense por você, por todos e respeite as opiniões. Nunca se esqueça, todos buscam o mesmo objetivo, ou pelo menos a grande maioria busca o mesmo objetivo: viver melhor, ter uma vida mais adequada, ter bons relacionamentos, ter uma passagem positiva por essa vida, crescer, desenvolver-se, ser humanamente correto e, principalmente, conquistar aquilo que sempre desejou, suas metas, objetivos, conquistas e sonhos. Para isso acontecer, tudo tem que estar uniforme, ou pelo menos próximo de algo uniforme e de qualidade, perfeito, e próximo, não de um pensamento homogêneo, mas próximo de um entendimento homogêneo entre todos aqueles que pensam diferente. Forte abraço no coração, reflita!